Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo, capítulo 4. A gente vai ler o versículo 3, capítulo 4 da epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 4. A gente vai ler o versículo 3. Primeiro vamos ler a parte A do versículo 6. Depois o versículo 3. Primeira epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Depois o versículo 3, que diz assim, 6, depois o 3. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Agora o versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clementes e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O título do nosso estudo hoje é Assumir a Identidade Celestial. O apóstolo Paulo, ele tinha tudo para estar ansioso. Ele amava pregar o Evangelho, amava estar com os irmãos, inclusive fazia voto a Deus para poder estar na presença dos irmãos, em comunhão com os irmãos. Ele amava, obviamente, a liberdade, mas nesse contexto aqui ele estava preso. E aí ele recebe cartas, notícias das igrejas. A maioria das cartas falando de problemas. Então, Paulo tinha muitos motivos para ficar ansioso. Por quê? Você recebe uma carta, vê o problema e quer solucionar. Mas como, se você não pode sair de onde está? E essa carta que Paulo recebeu foi uma carta dizendo que a igreja em Filipe estava em crise de ansiedade, estavam desanimados, uma igreja deprimida, triste. E o apóstolo Paulo escreve essa carta como sendo a carta da alegria. É assim que essa carta é conhecida. Mas ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa deprimida e ansiosa. Ele recebe a carta também dizendo que estas duas irmãs estavam brigando uma com a outra. Estavam intrigadas, racha na igreja. E Paulo, como fazer, se ele não podia estar lá, né? Se ele não podia chegar naquelas irmãs, não podia chegar na igreja para resolver esse problema. Eu rogo a Evódia, eu rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor, ou seja, pensem de acordo com o Senhor, e não de conformidade com o que vocês acreditam de si mesmas, com o que vocês acreditam dos sentimentos que vocês estão tendo. Não pensem de acordo com vossas emoções, pensem concordemente no Senhor. Foi o que Paulo disse para elas. Mas, quando você está ansioso, você não consegue ouvir conselhos. Você não consegue entender os conselhos, você não consegue interpretar os fatos. A melhor coisa que você pode fazer quando estiver ansioso, por qualquer coisa que seja, é parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Parar de tentar resolver o problema que causou o gatilho da ansiedade para começar a tratar a sua ansiedade. Porque quando você começa a vencer a sua ansiedade, começa a se acalmar, você começa a entender melhor o que está acontecendo. Você começa a ter uma melhor visão para possíveis soluções.
Já ansioso, não. Ansioso você começa... Então, Paulo roga para as duas, para que pensem concordemente no Senhor, mas ele tem consciência de que o estresse que elas estão não permitirá que elas acolham o que Paulo disse, ou pelo menos compreenda a profundidade do que ele está falando. Por isso que ele agora recorre ao auxílio dos irmãos. Olha, irmãos, ajudem-nas. A ti, fiel companheiro de jugo, peço também que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clementes e com os demais cooperadores meus. Essas irmãs são crentes de fato, elas só estão fracas, elas só estão perturbadas, perdidas dentro de suas emoções. Eu peço a vocês que ajudem ela. Nós já vimos isso, o quanto nós precisamos um do outro para vencermos a ansiedade. Mas agora Paulo também faz uma referência interessante. Ele diz assim: cujos nomes se encontram no livro da vida. É interessante que Paulo remete esses irmãos ao fato de estarem escritos no livro da vida. Mas Evódia e Sintique, elas estavam fora deste livro? O que é que vocês acham? Pode falar, Carlos. Pelo contexto, eu estou achando que elas estavam em contento, né? E podia ser que alguém lá naquela época estava achando que as duas ou alguma delas não eram verdadeiras, né? Aham. Aham. Amém. É verdade. Então, é isso. Possivelmente o apóstolo Paulo estava vendo que a igreja estava se fragilizando, porque em uma discórdia entre dois irmãos em Cristo, vai haver pessoas que apoiem um lado, apoiem outro, não apoiem nenhum dos dois. Dificilmente vai se apoiar os dois, mas podia-se estar tendo partidos e tudo. Essas irmãs poderiam estar agora passando por situações, como o Carlão falou, de desconfiança da demais igreja, né? Oxe, essas irmãs aí são um problema para a igreja, isso daí não são nem crentes e tudo. E Paulo escreve dizendo que elas cooperaram com ele, cooperaram com esse fiel irmão, né, companheiro de jugo, e cooperaram com outros cooperadores deles, com Clemente e com outros cooperadores de Paulo, a favor do Evangelho. Então, Paulo está dizendo, elas são crentes de fato. E aqui Paulo inclui todos estes que ele citou no livro da vida, inclusive as duas. É como se Paulo quisesse que nós despertássemos para esta realidade, para este fato eterno de que nós estamos escritos no livro da vida. Então, nós não pertencemos a esse mundo, não pertencemos a esta dimensão. Pertencemos a uma dimensão superior, ao mundo que Deus criou para a eternidade. Veja bem, à medida que Paulo fala sobre a questão do estar escrito no livro da vida, ele nos convida a refletir nisso. Aqui nós fazemos parte do livro de Deus. E isso nos dá uma identidade. Então, o reforço contra a ansiedade está aqui, ó. Lembrar do lugar a que nós pertencemos. Aonde nós vamos morar?
onde nós habitamos? Habitamos em Cristo. Pertencemos ao seu livro. Então, isso é um reforço contra a ansiedade. Quando você se envolve demais com as coisas desta vida, quando você olha sempre na horizontal, esquece a vertical, você começa a ficar realmente preso a essas coisas. E você sofre, porque essas coisas começam a aparentar que faz parte da sua identidade. Essa aparência faz com que você pense que tudo se resume a isso daqui. Você não consegue mais olhar para o alto. Não é? É como se fossem suínos, como se fossem porcos. Os porcos, dificilmente você vê eles olhando para o céu, eles só olham para frente. E ainda por cima a orelha deles parece que protege para que eles não vejam o céu. Mas nós não. Nós precisamos entender a que dimensão nós pertencemos. Quando nós entendemos isso, nós ganhamos força contra a ansiedade, contra a tristeza, contra os sentimentos que tentam nos afastar da nossa paz em Cristo. Não que a ansiedade, a tristeza, a raiva, o medo, ela não tenha a sua importância, a sua significação. Todos os sentimentos, sejam os negativos ou aqueles que nos estimulam, né, a motivação, a alegria, todos eles servem para nos aproximar de Cristo. São como se fossem setas que apontam para a glória de Deus. O problema é que a gente deixa elas fluírem sem controle, sem que a gente ponha limite, sem que a gente as direcione. Se você direciona a raiva, por exemplo, contra o seu pecado, grande avanço contra o pecado você terá. Mas se você usar a raiva contra o pecado do seu irmão, então grande prejuízo você está tendo. Então, precisamos ter cuidado para saber até onde nossos sentimentos, nossas emoções podem nos ajudar ou nos atrapalhar na compreensão da que ou de onde nós pertencemos. Vamos lá. Aqui, por exemplo, sua identidade te salva da ansiedade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo aqui, aos Colossenses, na sua epístola aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1. Ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Veja o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, o que é que você está fazendo nessa busca insensata pelas coisas aqui de baixo, deste mundo, desta terra? Que correria é essa? Que preocupação é essa? Que apego é esse? Não que você não deva correr, buscar, lutar, sim, mas você tem que fazer tudo isso sem esquecer de onde você pertence, sem parar de olhar para o alto, ou melhor, tudo que você construir aqui tem que ser visando justamente crescer para o alto, e não aqui, para este mundo, para esta terra. É como um doutor, né? Alguém que estava tentando se formar em medicina, ele disse, eu não tenho tempo a perder, eu preciso aproveitar o tempo que eu tenho para me formar em medicina, porque quando Jesus voltar, eu quero que ele encontre um médico, eu quero que ele veja que eu usei todos os meus esforços para crescer, para me tornar um médico, para a glória dele. Então veja, que visão é esta? Você luta para ser grande neste mundo, para que esta grandeza seja serva da glória de Deus. É assim que nós devemos pensar e viver aqui. Mas geralmente não é assim. E quando é que nós sabemos que não é assim? É quando a gente começa a ficar apavorado. Quando as coisas começam a dar errado. Quando a gente não passa naquele concurso ou naquela faculdade. Quando a gente perde o emprego. Quando a reação a estas coisas
e a permanente emoção negativa que fica envolto dos nossos pensamentos por ter perdido esta coisa, por passar por essa situação ruim, mostra o quanto não era para a glória de Deus. Porque quem sabe que a glória de Deus é o que importa, vai entender que Deus é glorificado quando você passa num concurso e ele é glorificado quando você é reprovado no concurso. Quando você faz os exames e dá tudo certinho, e quando você faz os exames e aparece um monte de doença. Então você, é lógico, sente o impacto, porque você é natural, está nesse mundo ainda, é carne, só que depois você se recompõe e, opa, peraí, não. Aonde está a minha mente? Nas coisas dessa vida? Que é isso? Não. E aí você começa a confrontar esses sentimentos e essas emoções que tentam desregular você e prender você a esta vida. Aí está o verdadeiro confronto. E é isso que Paulo está dizendo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ocupe seus pensamentos. Seja sábio, não desperdice sua mente, seus pensamentos, seu tempo, com coisas vãs e fúteis, que vão ficar, mas ocupe seus pensamentos no alto e não aqui na terra. Porque morrestes com Cristo e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. É o que Paulo está dizendo lá. Olha, vocês estão escritos no livro da vida. Então, quando Ele voltar, vocês estão garantidos. Vocês já pertencem a eles. Vocês morreram com Ele, ressuscitaram com Ele. Então, vocês têm que estar pensando naquilo que pertence a Deus. Porque vocês pertencem ao livro de Deus. Alguma dúvida, questionamento, acréscimo? A pressão será vencida pela identidade. Sempre que você estiver consciente de quem você é, a quem você pertence, e a que lugar você pertence, você vai vencer a pressão, né, deste mundo, que exige que você vença, que exige que você dê conta, que exige que você supra, que exige que você sustente, que exige que você... e exige muito de você. Essa pressão que tudo desemboca em gatilhos para a ansiedade, toda essa pressão vai ser vencida com a consciência da tua identidade. Foi assim com Moisés. Moisés passou momentos de aperto, de ansiedade, mas ele vencia lembrando de onde ele era, a quem ele pertencia. Veja, por exemplo, aqui, o escritor aos Hebreus, relatando a vida de Moisés. Hebreus 11, do 23 ao 27. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Então eles disseram, não, se pegarem, vão nos matar. Mas e daí? Quero saber, não. É nossa criança, nós cremos que Deus tem uma aliança com ela, conosco, então vamos seguir nesse caminho. Isso os pais de Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha só, aqui está algo muito forte. Porque Moisés foi criado, né, pela sua mãe, Joquebede, ela criou ele como uma ama de leite, né, amamentou e tudo. Quando houve o desmame, ela devolveu ele para o reino, né, do Egito. E a filha de Faraó passou a ser a mãe dele. Mas ele se negou.
Pela fé, Moisés, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, quando ele tomou consciência de quem ele era, da sua identidade. Ele disse: não, não pertenço ao Egito, eu pertenço aos hebreus. Não estou escrito no livro da genealogia de Faraó, estou escrito no livro de Deus. Então, eu não sou daqui, eu não aceito. Eu sei de onde eu sou. E tudo isso começa a mudar. Porque a partir daí ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Você vê muita gente fugindo da pressão, do sofrimento, dos maltratos, da humilhação, fugindo para buscar refúgio num conforto e num consolo que o mundo dá. Moisés seguiu o caminho contrário. Ele tinha o conforto e o consolo que o mundo dava, e ele fugiu do conforto em direção ao sofrimento. E por que ele fez isso? Ele fez isso porquanto considerou o opróbrio de Cristo, as vergonhas em Cristo, a humilhação em Cristo, o sofrimento em Cristo, por maiores riquezas que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Ele sabia que estava escrito no livro da vida de Deus. Ele sabia a quem ele pertencia, qual era o reino em qual ele iria morar. E aí ele faz isso. Ele olhou para as riquezas do Egito, os tesouros, olhou para o sofrimento em Cristo e disse: prefiro o sofrimento em Cristo do que esses tesouros. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então, essa é a identidade do crente. É enxergar aquele que é invisível. Qual foi o galardão que Moisés contemplava? Era justamente aquele que é invisível. Ele olhava para Cristo, ele dizia: eu sei de onde eu vim, quem me resgatou, a quem eu pertenço, onde eu moro, então é lá que eu quero ficar. Isso faz você vencer a pressão desta vida. Mas você precisa estar sempre consciente disso, fazendo como Paulo disse: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Alguma dúvida nessa questão, irmãos? Então, vamos sair daqui conscientes, viu? Conscientes do que vimos no sermão, que nosso Senhor Jesus Cristo é o soberano, o grande eu sou, o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele está no controle de tudo, inclusive o que você passa hoje faz parte do plano soberano dele, para o teu bem e para a glória de Deus. Agora, precisamos manter nossos pensamentos no livro da vida, sabendo a quem nós pertencemos. Tá bom, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais esse momento. Aí, Priscila, você pode nos conduzir em oração? Ou não, ou a mamãe quer. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.
Pronto, irmãos. Você conseguiu tirar algum momento do estudo aqui? Não. Pois tira agora, enquanto eu estou fazendo as recomendações, porque para sair também nos registros. Viu, irmãos? Aí veja só o que aconteceu conosco no louvor. Eu não sei porquê, mas eu fico desconfiado que foi Deus nos dando um sacode. Porque já faz tempo que a gente vem ensaiando, a gente já pegou alguns hinos e a gente não põe em prática o nosso louvor, não é através do violão, das irmãs, dos irmãos cantando. Então vou correr essa semana para organizar. Precisamos, Carlão, comprar o suporte para o violão, né, aquele tripézinho que coloca o violão. Precisamos comprar também um banquinho, daqueles mais altinho, para a gente tocar. Se conseguirmos comprar essa semana, vai ser muito bom para usarmos já domingo, tá bom? E vamos orar ao nosso Deus, porque a partir daí nós vamos começar a trazer o louvor só pelo violão. Começou, vai ser só por ele. Só que vai ser um problema, porque a gente vai ter pouco tempo para ensaiar. Digamos, na terça-feira a gente vem, tem 4 hinos que a gente já está sabendo, mas outros 4 serão novos. Então nós vamos ter que ensaiar esses novos para que num domingo a gente já cante. Ou seja, temos uma semana só. Aí podemos treinar em casa e tudo, não é? Tá bom, irmãos? Agora podem se cumprimentar e vamos nos organizar para nossa viagem de volta.